Ele é escritor, conferencista, referência em gestão de pessoas, traz ao nosso programa uma reflexão poderosa. Como educar filhos com valores éticos que os preparem para transformar a sociedade. Bem-vindo, meu querido amigo César Romão. Tudo bem, César? Boa noite. Como é que você está? Com saudades da sua participação aqui no programa. Que bom te receber. Vamos matar a saudade. Vamos sim, seja bem-vindo, viu? Obrigada por estar aqui com a gente. A todos vocês, então, sejam bem-vindos. O nosso Instagram, você já sabe, @depapo com Amanda Françoso. Avisa todo mundo que nós estamos chegando hoje com um programa muito importante, né? Porque falar de criação de filhos é essencial. A gente tem sempre que falar. Ô César, agora vindo de encontro com isso que a gente está falando. Então, eu lhe pergunto, como é que os pais podem ser protagonistas da vida dessa criança, com tantas influências externas, e aí nós estamos falando de outras pessoas, mas também de rede social, de celular, de tantas outras coisas que a gente tem hoje, para formar o caráter, né? Amanda, eu tenho 3 filhos e um neto. E eu aprendi, estudei que realmente o pai e a mãe, eles têm que ser protagonistas. E o protagonismo vem do exemplo. Apesar das minhas 12 formações acadêmicas, eu estou terminando agora uma pós-graduação em neurociência. Então, até daqui a alguns meses, eu virei aqui como cientista. Que legal. Né? E aí os meus filhos me criticaram. Pô, pai, o senhor já fez 12 universidades aqui, lá fora. Para que outra? Para vocês verem que mesmo na rota do 67, é necessário continuar aprendendo. Eu quero que vocês continuem aprendendo. E eu vou cobrá-los para que vocês continuem aprendendo. Então, se preparem, porque depois dessa eu farei outra. O que eu sinto hoje é que nós estamos criando uma geração viciada na dopamina digital. Os pais acham que entregar um celular último tipo, ou um iPad, ou qualquer coisa do gênero, ele está fazendo a educação. Muitos pais dizem, Romão, mas eu não tenho tempo. Eu falei, imagine eu. Dá uma olhadinha na minha vida e vê se eu tinha tempo para cuidar dos meus filhos. A gente nunca vai ter tempo. Você tem que encontrar, você tem que arrumar, você tem que fazer com que essa geração que você tem dentro da sua casa não seja uma geração alienada, e é o que está acontecendo hoje. Então nós temos hoje uma geração que não vai saber lidar com o não, como você disse, é uma grande dificuldade para eles. É uma geração que se veste igual, fala igual, vai aos mesmos lugares e quer fazer diferença. E o pior de tudo, na minha opinião, é uma geração que não deixará legado. Hoje essa geração ainda usa o legado da minha geração, da geração do meu pai, dos meus avós. Você ainda hoje vai a um hospital que tem 100 anos. Você ainda hoje vai a uma universidade que também tem 100 anos. E essa geração que se forma, qual é o legado que eles vão deixar? Eles não têm interesse no legado. Então, acho que uma missão a mais para os pais é ensinarem os seus filhos que eles têm que deixar um legado, mesmo que seja humano, de conhecimento, algo que modifique o mundo, que ele tenha um propósito. O que é um propósito para o seu filho? É você fazer com que o significado da jornada dele seja nutritivo. Essa jornada existencial dos seus filhos, desde pequenininho, ela tem que ser nutritiva. Senão ele cresce, entra nessa geração Z aí, que está hoje aí, né? Geração entre 20 e 25 anos, agora estão nascendo as crianças da geração beta, depois vem da alfa. Agora, nós estamos esquecendo e terceirizando as coisas. Você disse muito bem, deixa o filho na escola, deixa o filho na creche. É bastante tempo, né, gente? Tempo. Nossa, eu vejo assim, as crianças piticas de 2, 3 aninhos, chegam às 7 da manhã, a mãe pega às 6 da tarde, ou seja, diz que já vai embora até de pijaminha, já comido, então chega em casa, dorme. 10 minutos com o pai e com a mãe, bem vividos, valem mais do que as 8 horas de escola. César Romão, você que faz gestão de pessoas, como é que faz a gestão de um serzinho desse tamanhozinho que bota a casa de perna para o alto? A educação é a mão que embala o berço e escreve o futuro da humanidade. Eu estava ouvindo aqui as ótimas colocações e meus filhos nunca saíram de casa sem briefing, nenhum deles, até
hoje. Não sai sem briefing. Coloque isso na prática para a gente, dá um exemplo. Olha, vou dar um exemplo simples. Eu tenho um filho que vai receber agora, com muito orgulho, uma homenagem do MMDC lá no Obelisco do Ibirapuera. E é uma homenagem super importante para o estado de São Paulo. E aí, a geração hoje é bem descolada, né? Então é tênis, é aquela roupa descolada. Bom, filho, aqui é o seguinte, daqui 10 dias. Então você tem 10 dias para arrumar um belo terno, assim, 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 camisa branca. Pô, pai, não tem pô, pai. Né? O momento requer que você esteja lá de terno. Né? E até hoje, o meu neto, por exemplo, eu tenho uma garagem, dentro da minha garagem eu tenho uma oficina para ele. Então, quando ele vai em casa, ele tem uma oficina, ele mexe nos carros e tal. Faz que mexe, né? E a gente fica impressionado, ele põe a mão com uma chave, a gente já vende para ele a ideia que ele conseguiu arrumar. Então, e depois que termina, precisa arrumar. Então, não faz muito tempo, eu estava varrendo, aí eu disse para ele assim, olha, eu vou varrer, você segura a pá. Ele falou, mas por quê? Eu falei, porque pequenas tarefas moldam grandes caráteres. Ele tem 7 anos. Aí ele falou assim para mim, como é que é? E eu repeti. Ele falou, eu não sei o que é, mas eu vou segurar. Aí ele segurou a pá, coloquei e falei, parabéns, você descobriu hoje que pequenas tarefas moldam grandes caráteres. Aí ele subiu, o meu filho chegou, o que você estava fazendo? Ele não disse que estava segurando a pá, ele disse, eu estava moldando grandes caráteres. Então, eu queria dar um recado aqui para os pais, não pensem que seus filhos sabem tudo, porque às vezes o pai imagina que o filho saiba, imagina que falou, imagina que educou, e ele não o fez. As nossas crianças, os nossos filhos, desde o tempo das cavernas, eles eram educados pela singularidade do pai e da mãe. É o que ele vê, é o que ele guarda. Então o pai diz assim para o filho, não grita, mas ele em casa grita, a mãe grita, não mente, mas o telefone toca, o filho fala, pai, é o João, ele fala, diga que eu não estou. Né? Então, os seres humanos que precisam realmente ser cuidados são os pais. Eles fazem uma transferência de todos os defeitos dele. Se você acha que você não tem defeito, por exemplo, você, homem, pai, acha que não tem defeito. Hoje, na hora que acabar o programa, deita com a sua mulher, com a mamãe, e pergunta para ela se você tem defeito. Se prepara que vai até às 5 da manhã. Né? Então, nós precisamos assumir os nossos defeitos como pai, como seres humanos, e não deixar que isso respingue nos nossos filhos. Porque essa geração é uma geração que precisa do exemplo. Ele não nasce sabendo. Né? A creche, por exemplo, creche em francês significa manjedoura. Né? A creche é uma manjedoura. Por melhor que seja a escola do seu filho, por melhor que seja a creche, é só uma manjedoura. É para ele estar. O educar é em casa. Pai e mãe. Pai e mãe. E eu sinto hoje, por exemplo, nos eventos que faço, muitos pais vêm falar de filhos quando termina a palestra, né? E eu sinto um despreparo tão grande, Amanda, dos pais, para cuidar dessa geração, para entender essa geração. Então, fica aqui a minha recomendação, aprendam, pais, essa nova geração precisa muito mais de cuidado do que você, até porque, na sua época, a coisa era mais simples. Você saía na rua e voltava. Né? Eu nasci no bairro da Vila Prudente, tinha uma enxurrada lá, que quando chovia, a gente pulava lá na enxurrada com uma boia de caminhão, e a minha mãe ia buscar a gente 2 dias depois, na beira do rio, né, lá embaixo, no viaduto Capitão Pacheco Chaves. Hoje não. Hoje um pequeno trajeto exige muito mais cuidado. Né? Então, os pais hoje têm que se preparar. Procurem aqui, nós temos 3 referências aqui, procurem profissionais com referência, eles vão ensinar você como é que você vai lidar com esse serzinho maravilhoso que você tem em casa. E se você analisar de geração para geração, você vai ver que muitos filhos passam a repetir o mesmo erro do pai. É um padrão repetitivo de comportamento. Então, o pai não teve um casamento feliz, o filho separa.
E a questão do emprego, o pai muda muito de emprego, o filho acaba repetindo o padrão. Seu filho vai repetir o seu padrão. A sua filha vai repetir o seu padrão. Se ele for muito ruim, eles vão tentar se libertar. Alguns conseguem, outros não. @de Papo com Amanda Françoso, esse é o nosso Instagram. Você pode participar com dicas, sugestões, conferir um pouco dos bastidores do programa também. E olha, durante aqui o intervalo, nós estávamos comentando que hoje é muito mais difícil impor regras, hoje é muito mais difícil que a criança seja uma criança obediente, né? Que parece que antigamente as crianças faziam menos birra. Hoje a gente fala assim, nossa, seu filho já nasceu com uma personalidade forte, né? Ele já se impõe, ele quer as coisas do jeito dele. E aí, por um lado, a gente quer que esse filho, sim, tenha uma personalidade para ser um adulto ali na frente seguro, que realmente vai ser, de repente, um grande empresário. Mas, ao mesmo lado, existem regras de conduta, né, Romão? E aí, olha que dualidade para os pais. Eu vou voltar só um pouquinho aqui. A gente está falando dos avós, eu acho importante retomar um pouquinho só. Já vou aí a sua pergunta. Os pais, mesmo que eles sejam humilhados na rua, eles precisam chegar em casa como heróis. Heróis. E eles precisam vender, muitas vezes os filhos não têm apreço pelos avós, porque os pais não souberam fazer dos avós super-heróis. Então, você pega as tradições, vamos na tradição indígena, por exemplo, você vê que eles respeitam os antepassados. Pelo menos isso, respeitam os antepassados. Então, você que é pai, você que é mãe, comece logo cedo a ensinar os seus filhos a respeitarem os antepassados. Porque para aquela criança estar ali, precisou de um avô, de um bisavô, de um tetravô. E, por incrível que pareça, Amanda, às vezes eu encontro pessoa que não sabe o nome do seu avô, não sabe o nome do seu bisavô. Não é a criança, são os pais. Então, vendam para os seus filhos a importância da origem, da ancestralidade. E quando essa criança desrespeita a avó e o vô, não desrespeitar de coisa séria, estou falando uma bobagemzinha às vezes do dia a dia, fala, não, você não pode, fala uma coisa meio atravessada, assim, qual é o posicionamento, na sua opinião, que os pais têm que ter? É a correção na hora ali? Primeiro falhou, né? Os pais já falharam. Se isso acontece, já houve falha. Mas se acontecer, eu acho que tem que dar liberdade para os avós de fazer o que tem que ser feito, naquele momento, pontualmente. Até porque esses avós já cuidaram de filhos, né? Os pais dessa criança. Então, quando acontece isso, é porque a falha lá atrás já aconteceu. Porque quando ele vê o avô, a avó como um herói, eu nunca desrespeitei meus avós, e quando falava para ir à casa deles, eu ia com a maior felicidade do planeta, né? Não é que avô deixa tudo, né? Mas eles tinham uma imagem para mim de heróis mesmo. Então, pais, cuidem disso. Agora eu vou aí na birra, né? Sim, que parece que eles obedecem menos hoje, fazem mais birras, né? Tem muito mais dificuldade em aceitar as regras e, ao mesmo tempo que a gente quer criar um ser humano, de personalidade, a gente quer que ele também seja muito obediente. Quando o pai fala assim, o meu filho tem caráter, eu falo, falhou demais, né? Porque o filho teve que se virar sozinho, ele teve que encontrar o caminho, ele foi praticamente abandonado. O ser humano tem um elementozinho lá chamado cognitivo, né? A gente cresce alimentando o nosso cognitivo com informações nutritivas, com coisas que possam realmente fazer a diferença na sociedade. Eu vou dar um exemplo dessa geração abandonada aí, que é a geração Z hoje. Uma geração impaciente, imprudente, uma geração sem respeito. Hoje, se você encontrar uma senhorinha de muleta tentando entrar no elevador e tiver 10 da geração Z, eles vão entrar primeiro, né? Então, quem que está falhando aí? Quem que está falhando? Nós precisamos segurar essa onda, porque isso vai se multiplicar. Os pais desses de hoje, esses meninos serão pais e os filhos serão iguais. Então, nós temos uma responsabilidade, uma verdadeira revolução educacional para ser feita. E os pais têm que ser as nossas armas. Nós temos que trabalhar com eles. E a criança que já, infelizmente, foi
atingida, né, por esse descaso, também vai ter que ser cuidado. Mas vocês viraram um pouquinho o jogo agora no final, colocando o lugar de fala para elas, né? A gente falou tanto aqui na conduta, tal, mas é importante entender como ela se sente perante pais ausentes, perante uma escola que nem sempre é a melhor, nem sempre é a escola que a gente sonhou com valores, professores que a gente, né, sonhou que realmente vão fazer aquilo que seria o recomendável. Então, assim, entrando no lugar dessa criança pitica ou um pouquinho maior, esse pré-adolescente. Então, existem muitas ausências também que vão o tornando, não é, César, diferente. Acho que existe um lugar de fala ali, né? A ausência é uma só, na minha opinião. É o amor. Então, os pais que amam, não que eles precisem se sacrificar, mas eles fazem o impossível. No lugar da obediência, a gente podia falar de consciência, né? Então, no lugar de você querer que seu filho te obedeça, crie consciência nele para ele te obedecer. Inverta o jogo. Então, curando os pais, a gente vai salvar muitas crianças. Eu conheço gente que fala, agora mandei meu filho para o psiquiatra, mandei para o psicólogo, mandei... E você? Não, eu sou normal. E Freud dizia, né? Uma vez um repórter perguntou para ele, disse assim, Freud, você cuida das pessoas com muitos problemas, e os normais? Ele falou, pode trazer que eu curo também, né? Amanda, eu vou deixar para você hoje aqui um dos meus livros, Sonhos Existem para Serem Realizados. São mais de quantos? É para os pais, viu? É para os pais. É para você, pai, é para você, mãe. O título é maravilhoso, já desperta uma vontade muito grande de ler. Quantos livros, César, você tem ao total 25 no mundo inteiro? ao longo da carreira, estão em 51 países difíceis até de ter brasileiros lá, como Rússia, Alemanha. E por incrível que pareça, eu descobri uma coisa sobre os russos muito importante. Eles têm coração, eles têm sentimento. É impressionante a imagem, né, que às vezes as pessoas têm em determinados países. E eu recebo muita correspondência de lá. Eu tenho um livro na Rússia, A Semente de Deus. Olha só, é um livro espiritualista e faz muito sucesso lá. Então, o ser humano, ele tem um equilíbrio normal. A humanidade tem um equilíbrio normal. Eu preciso que você entenda que esse é o nosso grande desafio, se tornar humano, tratar os nossos filhos com esse sentimento de humanidade. Obrigada, viu, César, pela gentileza do livro, obrigada pelo presente, obrigada por estar aqui hoje com a gente, pela gentileza de conceder um pouco do seu tempo para o nosso público, com tantas colocações importantes. Obrigada à nossa equipe, obrigada a você que passou um pouco da sua noite de sábado com a gente. É sempre um grande prazer ter você aí do outro lado. Tudo que nós falamos hoje, de amor, gentileza, né? Olhar para o outro, atenção, olhar para quem está dentro da sua casa, não só para quem está lá fora, principalmente para os teus filhos, para o teu parceiro. Bora transformar, a transformação do mundo começa dentro da nossa casa. O maior networking começa dentro da nossa casa. Um beijo para você, boa semana e até sábado que vem. Tchau.